Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Pueden tomar asiento. Podeis tomar assento. Una alegría poder participar de los 106 años É uma de alegria bendición, poder participar dos 106 anos de bênção, de victoria, de vitória. como hemos leído. Como nós lemos, Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. segue andando e chorando o que leva a preciosa semente. Mas volverá con alegría trayendo sus gavillas. Mas tornará com alegria, trazendo os seus frutos. Gracias a Dios por estos días. Han sido días de bendición, no solamente para ustedes como iglesia, sino para mí también, que de una manera y de otra manera estamos, como se dice, siendo bendecidos grandemente. Graças a Deus por esses dias aqui, não só por vocês, mas por nós que estamos sendo abençoados grandemente. De esta manera agradezco a Dios Dessa maneira agradeço a Deus y también al pastor Orisvaldo. e também ao pastor Osvaldo. Quiero contarles brevemente que me convertí en el año 1976. Quero contar brevemente que me converti no ano 1986. 76. 76. Gracias a Dios que aún no sabiendo los planes y el propósito de Dios conmigo, E graças a Deus, mesmo não sabendo os planos e propósitos de Deus comigo, entonces me propuse eu me propus servir al Señor servir ao Senhor con todo mi corazón, com todo o meu coração, con toda mi alma, com toda a minha alma, con todas mis com fuerzas. todas as minhas forças. Procuré siempre ser responsable Procurei sempre ser responsável con Dios com Deus y su obra. e sua obra. De esa manera es que E dessa maneira, hasta aquí el Señor me ha dado esa gracia, esa bendición y me ha sustentado. é que até aqui o Senhor me deu graças, bênçãos e me sustentou. Gracias a Dios que por la gracia de Dios llegué a ser el pastor de la iglesia en la cual me convertí. Graças a Deus, com a ajuda de Deus, cheguei a ser o pastor na igreja em que me converti. Y gracias a Dios estamos, hermanos, Dios nos ha bendecido y tenemos 86 iglesias distribuidas como ministerio independiente. E graças a Deus, irmãos, Deus nos abençoou e temos 86 igrejas distribuídas como ministério independente. Y de esta manera yo he visto la gracia, el poder y la misericordia de Dios. E dessa maneira eu vi a graça, o poder e a misericórdia de Deus. Y llegar a ser todavía presidente de la Convención Nacional de la Iglesia Asamblea de Dios Boliviana. E ainda de poder chegar a ser o presidente da da Convenção da Assembleia de Deus Boliviana. Ya por 15 años. Há mais de 15 anos. Y estamos siempre con el deseo de mejorar. Estamos sempre com o desejo de melhorar. Entonces podemos mirar de que Dios es fiel. Então, nós podemos ver que Deus é fiel. Quiero que sepan ustedes Quero que os irmãos saibam que quien les habla que quem vos fala no llegó a terminar la parte primera o básica del estudio. não chegou a concluir a primeira parte básica dos estudos. Pero
Mas Dios Deus no se preocupó con eso. não se preocupou com isso. No se preocupó porque yo no tengo muchas letras. Não o se preocupou porque não tenho muitas Muitas letras, por conocimientos. por conhecimentos. No. Não. Dios me llamó y me dijo, te llamé para que hables y enseñes mi palabra. Deus me chamou e me disse: eu te chamei para que pregues e ensines a minha palavra. Mucha gente quedó, como se dice, quedaron gente que habían sido antes creyentes, obreros, colaboradores, quedaron con mucha envidia, con mucho celo. E muita gente que antes de mim já tinha sido obreiro e servido na igreja, ficou com muita inveja e ciúmes. No porque decían, ¿cómo es este que llegó ahora? E eles diziam: como é que este rapaz que chegou agora Está presidiendo-nos. Agora é o nosso presidente. En una de nuestras convenciones, Em uma das nossas convenções, cuando hay siempre la elección quando existe a eleição para presidente, muchos decían, no vamos a votar por Severiano, muitos diziam: não vamos votar no pastor Severiano, porque no es profesional. porque ele não é profissional. Y decían ellos, ya lo tenemos ganado. E eles diziam: nós já ganhamos esta eleição. Cuando llegó la elección, E quando chegou a eleição, la sorpresa fue a surpresa foi que el Señor me honró que o Senhor me honrou nuevamente novamente con el cargo por delante. com o cargo e assim adiante. La Biblia dice, A Bíblia diz: no es del que quiere ni del que corre, não é do que quer e do que corre, sino de Dios que tiene misericordia. senão de Deus que tem a misericórdia. Y nadie toma para sí esta honra, E ninguém toma para si esta honra, sino el que es llamado por Dios, senão o que é chamado por Deus, así como lo fue Aarón. assim como foi Arão. Así que si Dios quiere bendecirnos, Então, se Deus quer nos abençoar, en el momento preciso, no momento Él preciso, nos levanta. Ele nos levanta. Por eso el Salmo 91 Por isso, o Salmos 91 dice, con sus alas te cubrirá com as tuas asas te cobrirá, y debajo de sus alas estará e seguro. debaixo das suas asas tu estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Escudo e defesa é a sua palavra. No temerás el terror Não, nocturno, não temerás o terror noturno, ni saeta que vuele de día. nem a saeta que voa de dia. Y luego dice, por cuanto en mí has puesto tu amor, E em seguida diz: porquanto em mim has posto o teu amor, yo te bendeciré, eu te abençoarei, yo estaré contigo. eu serei contigo. Por cuanto pusiste tu amor en mí, Porquanto pusestes teu amor em mim, yo te voy a bendecir. eu vou te abençoar. Te voy a poner en alto. Eu vou te colocar no alto. Dios tiene sus propósitos Deus tem os seus propósitos con cada uno de com nosotros. cada de nós que está aqui. Por lo tanto, queridos hermanos, Portanto, queridos irmãos, esperemos en la gracia y la misericordia del Señor. esperemos na graça e na misericórdia do Senhor. Gloria a Dios. Glória a Deus. Vamos a leer un pasaje, Vamos ler um texto bíblico, Hebreos capítulo 2, Hebreus capítulo 2, versículo 1 y 2. versículo 1 e 2. Lea. Diz assim a palavra do Senhor, Hebreus 2, versículo 1 e 2. Por isso é fundamental prestarmos atenção, mas ainda às verdades que temos ouvido,
para que jamais nos desviemos delas. Pois, se a mensagem proferida por anjos provou sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição. El siguiente, ¿cómo escaparemos? Versículo 3. Como nos livraremos e desconsideraremos tão grande salvação? Esta salvação, tendo sido proclamada pelo Senhor, foi depois confirmada a nós pelos que a ouviram. Amén. Amém. La palabra nos dice, A palavra nos diz, es necesario é necessário que con más diligencia que prestemos atenção a lo que hemos oído. Prestemos atenção ao que temos ouvido. Es necesario que con más diligencia prestemos atención a lo que hemos oído. É fundamental prestarmos atenção mais ainda às verdades que temos ouvido. Dice el pasaje, A passagem diz, es necesario que con más diligencia, é necessário que com mais diligência, más interés, mais interesse, más dedicación, mais dedicação, más esfuerzo, mais esforço, que mostremos que mostremos deseo, desejo, ganas vontade para poder seguir el camino del para Señor. poder seguir o caminho do Senhor. Si no hay diligencia, si no hay interés, Se não tem diligência e interesse, entonces vamos a quedar todo el tiempo rezagados. então vamos ficar todo o tempo Rezagados. ressecados. Rezagados. Ressagados, envergonçados. Atrasados. Atrasados. Entonces Dios no quiere Então Deus não quer que nosotros quedemos atrás. que nós fiquemos para trás. Siempre Dios quiere que nosotros seamos valientes. Sempre Deus quer que nós sejamos valentes. Toda vez que Dios habló con algunos de sus siervos, Todas as vezes que Deus falou com alguns dos seus servos, Dios les ha pedido que sean valientes. Deus pediu para eles serem valentes. Dios habló con Josué Deus falou com Josué y le dice, esfuérzate y sé e valiente. disse para ele: esforça-te e tem bom ânimo. Tienes que hacer algo. Tens que fazer algo. Nunca se aparte de ti. Nunca me apartarei de ti. Nunca se aparte de ti. Nunca se aparte de ti. ¿Ya? Nunca se aparte de ti. ¿Ya? Nunca se aparte de ti. La palabra de este libro. A palavra deste livro, Sino que de día y de noche senão que de dia e de noite meditarás en él meditarás nele, para que guardes y hagas para que guardes e faças conforme a todo lo que en él está conforme escrito. com tudo no que nele está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino Porque então farás prosperar o teu caminho y todo te saldrá bien. e tudo te sairá bem. ¿Qué cosa Dios nos está diciendo? ¿Qué es? ¿Qué tenemos que hacer? Isso é o que Deus que está dizendo, o que nós temos que fazer. Entonces, volviendo a 2:1 de Hebreos, Tornando ao capítulo 2, versículo 1, dice entonces la palabra del Señor, diz a palavra do Senhor: es necesario que con más diligencia é necessário que com mais diligência pongamos interés ponhamos interesse a las cosas que hemos oído. às coisas que nós temos ouvido. La palabra de Dios A palavra de Deus debe tener deve ter el primer lugar En en nuestra vida. o primeiro lugar das nossas vidas. El Señor Jesucristo dijo, O Senhor Jesus Cristo disse: no todo aquel que diga Señor, Señor, não todo aquele que chame de Senhor é Senhor entrará en el reino de los cielos. entrará nos reinos dos céus. Solamente aquel Somente aquele que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. que faça a vontade do meu Pai que está nos céus. Por eso es necesario Por isso é necessário
la diligencia, a diligência, el interés, o interesse, el esfuerzo. o esforço. Pablo, el apóstol Pablo, hablando a Timoteo, dice, O apóstolo Paulo, falando com Timóteo, disse, segunda carta, capítulo 2, versículo segunda 1. carta, capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, Tu, pois, filho meu, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. esforça-te na graça que é dada por Cristo Jesus. Esfuérzate en la gracia. Esforça-te na graça, Porque la gracia porque ya a graça fue já dada, foi dada, ya está derramada. já está derramada. La bendición ya está dada. A bênção já foi dada. Esfuérzate. Esforça-te. Es como Pablo dice, echa manos É como Paulo estava dizendo, põe a mão de la vida eterna. na vida eterna. Agárrate, Segura nela. esfuérzate, Esforça-te. avanza. Avança. Echa manos de la vida Põe a eterna. mão na vida eterna. Eso significa Isso significa valentía, valentia, coraje, coragem, batalla, batalha, esfuerzo, esforço, sacrificio. sacrifício. Todo esto es necesario. Tudo isso é necessário. Ya Dios hizo, Já Deus fez. ahora toca a nosotros. Agora é a nossa vez. Que nosotros pongamos, hermanos, en práctica Que nós, irmãos, coloquemos em prática la palabra del a Señor. palavra do Senhor. Podemos oír todo el tiempo, Podemos ouvir o tempo todo, pero si no ponemos en práctica, mas se nós não a praticarmos, entonces então no servirá de não nada. servirá de nada. Hay un pasaje, Tem uma passagem bíblica. segunda de Pedro, capítulo 2, Segunda Pedro, capítulo 2. perdón, capítulo 1, Capítulo versículo 5. 1, versículo 5. Y dice así: Diz assim: ¿qué dice la Biblia? E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência. Entonces a- dice el apóstol Pedro, Então diz o apóstolo Pedro: por esto mismo dice, añadid a vuestra fe virtud. acrescentai à vossa fé virtude. Es para que nosotros entendamos É para que nós entendamos que no podemos quedar sin hacer nada ociosos. que nós não podemos ficar ociosos, sem fazer nada. Por esto mismo, añadid Por isso mesmo, acrescentai a vuestra fe a vossa fé virtud, virtude, a la virtud a virtude conocimiento, a ciência, al conocimiento a ciência dominio propio, domínio próprio, al dominio propio, ao domínio próprio paciencia, paciência, a la paciencia, a paciência piedad, piedade, a la piedad, a piedade, afecto a fraternal. fraternidade. Porque si estas cosas están en vosotros Porque se essas coisas habitam em vós outros y abundan, e abundam, entonces no os estarán dejar En- ociosos então vocês não estarão ociosos, ni sin frutos nem sem frutos, en cuanto al conocimiento enquanto o conhecimento de nuestro Señor y do Salvador nosso Jesucristo. Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entonces Jesús dice en este pasaje, Então Jesus estava dizendo naquele passagem: añadir, colocai, que acrescentai. yo quiero que tengo que trabajar añadiendo, A Bíblia diz que nós temos que trabalhar colocando, acrescentando, acrecentando día a día, acrescentando dia após dia, dia após dia. Tenemos dia que ir após dia. acrecentando. Nós temos que ir aumentando. acrescentando, aumentando. Y la Biblia dice que nosotros debemos de crecer E a Bíblia diz que nós temos que crescer en la gracia na graça y el e no conocimiento conhecimento de nuestro Señor do y nosso Salvador Senhor e Jesucristo. Salvador Jesus Cristo. Crecer, Crescer, avanzar. avançar. La gracia es para la iglesia. A graça é para a igreja. La gracia es para todos. A graça é para todos. No hay nadie que está, como se dice, hermanos,
apartado. Não tem ninguém, como se diz, que está apartado, No está de más. está de lado. No está de más. Está, hermanos, todos estamos siendo contados por Dios. Não está de lado. Todos nós estamos sendo vistos por Deus. Estamos dentro del plan de Dios. Estamos dentro dos planos de Deus. Usted no está aparte. Você não está de lado. Usted está incluido Você está incluso dentro del plan de Dios. dentro do plano de Deus. Entonces nosotros tenemos que alegrarnos Então nós temos que alegrar-nos y saber de que la palabra del Señor nos dice: e saber que a palavra do Senhor nos diz: esfuérzate esforça-te en la gracia na que graça es en que Cristo é em Cristo Jesús. Jesus. Hay problemas, hay dificultades Existem problemas e dificuldades en todas partes. em todas as partes. Hay problemas Existem problemas y hay e dificultades. dificuldades. Hay problemas en todo el mundo, Existem problemas pelo mundo todo, pero nosotros tenemos también, que dijo el Señor, mas nós temos também o que diz o Senhor. dijo el Señor, hermanos, creed en mí, Disse o Senhor, irmãos, crede em mim, yo he vencido al mundo. eu venci o mundo. Creed en mí, en el mundo Cree- vas a tener problemas, No mundo tereis aflições, pero creed en mí, mas crê em mim, que yo he vencido al mundo. que eu venci o mundo. Nuestra victoria está asegurada, A nossa vitória é certa, porque estamos nosotros porque nós estamos bajo la sombra del Omnipotente. debaixo da sombra do Onipotente. Nuestra victoria está asegurada. Nossa vitória é certa. ¿Por qué? Por quê? Porque dice la Biblia Porque diz a Bíblia que el Señor, hermanos, llevó cautivo que o Senhor, irmãos, levou cativo a las huestes espirituales de as maldad hostes espirituais e maldades de las mansiones celestes. nas mansões celestiais. Y allí, hermano, dice, despojó E lá, irmãos, diz que despojou a las huestes, a los principados, a las potestades y los exhibió públicamente. expulsou as hostes, os principados e as potestades e os expulsou publicamente. Los exhibió públicamente, Os exibiu publicamente, triunfando sobre ellos. triunfando sobre eles en la cruz del na Calvario. cruz do Calvário. En esa victoria Nessa vitória está nuestra victoria. está a nossa vitória. En esa victoria É está nessa la victoria de vitória la que iglesia. está a vitória da igreja. Está la victoria del pueblo de Está a Dios. vitória do povo de Deus. Así que no podemos ser derrotados E nós não podemos ser derrotados. para poder andar con la cabeza agachada. Para nós baja. andarmos cabisbaixos. No. Não. Miremos lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 21. Observemos o que diz Romanos capítulo 11, versículo 28. Romanos capítulo 11, versículo Romanos 21. 11, 21. ¿Qué dice la Biblia? Porque se Deus não poupou os próprios ramos naturais, de igual maneira não poupará a ti. Siga. Considera, portanto, a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para contigo, desde que permaneçais firme na bondade dele. Do contrário, também tu serás excluído. Mira la bondad y la severidad de Dios. Olhem a bondade e a severidade de Deus. La severidad para con los que cayeron. A severidade para os que caíram. La bondad para contigo. A bondade para contigo. Si permaneces Se permaneces en esa bondad. nessa bondade. Pues de otra manera, Pois de outra forma, tú también serás tu também serás cortado. cortado.
Leamos primera, Vamos ler 1 Corintios, 1 de Coríntios, capítulo 15, capítulo 15, versículo 2. versículo 2. Como está escrita la palabra del Señor. 1 Coríntios 15, 2, como está escrito a palavra do Senhor. Por meio dele também sois salvo, desde que vos apegueis com convicção à palavra que vos anunciei. Caso contrário, tendes crido em vão. Dice entonces el apóstol Pablo, Diz então o apóstolo Paulo: si permanecéis en la palabra que os he predicado, se permaneceis na palavra que eu vos preguei, sois salvos. sois salvos. De otra manera, De outra maneira, creísteis en vano. tendes crido em vão. De otra manera, creísteis en De outra vano. maneira, tendes crido em vão. ¿Sabe que hay mucha gente en el mundo que creyó en vano? Vocês sabem que existe muita gente no mundo que crê em vão? ¿Sabe que en el mundo entero hay mucha gente descarriada? Existe muita gente no mundo inteiro sem rumo. Se salieron de los caminos del Señor. Saíram dos caminhos do Senhor. Se apartaron de la fe. Se apartaram da fé. Pero ¿sabe qué? Lo triste es que grandes predicadores, Mas o triste é que grandes pregadores, grandes obreros, grandes obreiros, grandes músicos, grandes músicos, grandes cantores grandes cantores se han apartado de los caminos del se Señor. apartaram dos caminhos do Senhor. Por eso es que nosotros tenemos que luchar Por isso é que nós temos que lutar para permanecer para permanecer dentro de la fe. dentro da fé. Tengamos cuidado Tenhamos cuidado de nosotros mismos. de nós mesmos. No nos importemos Não nos importemos criticando a los demás. criticando aos outros. Tenemos que mirar por nosotros mismos. Temos que olhar por nós mesmos. Y luego de eso, E depois disso, hermanos, nosotros poder entender de que Dios estará con nosotros si nosotros estuviéramos con Él. nós poderemos entender que Deus estará conosco se nós estivermos com Ele. De tal manera, queridos hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. De tal maneira, irmãos, que Deus nos abençoe e nos ajude. Hay algo grande esperándonos. Existe algo grande nos esperando. Hay algo grande, hay un galardón. Tem galardão, algo grande. ¿Sabe qué le dijo Dios a Abraham? Você sabe o que Deus disse para Abraão? 17:1 de 17, Gênesis. 1 de Gênesis. cuando le dijo Dios, Quando Deus disse: Abraham, Abraão, no temas, não temas, no tengas miedo. não tenhas medo. Yo soy tu escudo Eu sou o teu escudo. y tu galardón E o teu galardão será será sobremanera sobremaneira grande. grande. Vamos a reiterar. Abraham, no temas. Vamos a reiterar. Deus disse a Abraão: não temas, Porque yo soy tu escudo porque eu sou o teu escudo. y tu galardón será E o teu galardão será sumamente grande. sumamente grande. Hay un galardón para la iglesia. Existe galardão para a igreja. Hay un galardón para los fieles. Existe galardão para os fiéis. Hay un galardón para aquellos que se esfuerzan. Tem galardão para aqueles que se esforçam. Entonces seamos fieles a Dios Então y a su sejamos palabra. fiéis a Deus e a sua palavra. Que Dios nos bendiga Que Deus nos abençoe y seamos e valientes sejamos valentes y vamos adelante. e vamos à frente. Amén. Amém.